Estamos de volta com o programa O Mundo da Criança, falando hoje sobre mortalidade infantil. A boa notícia que nós tivemos de que a mortalidade infantil em Marília diminuiu. Eu acho que dá um sorriso aí junto comigo, porque nós temos que ficar felizes, muito felizes como marilense de que isso está acontecendo. E é claro, a gente espera que esses investimentos, essa seriedade em relação à criança, tome conta de toda a nossa gente, para que realmente a gente continue crescendo, não haja descuido nisso, e que a gente tenha lá as crianças aí vivendo mais, com uma qualidade de vida, e se precisar da saúde, a saúde está lá para servir, para atender. Mas nós vimos que o estado de São Paulo, para cada 1.000 crianças que nascem, tem um índice de mortalidade em torno de 11,6, e que isso em 30 anos melhorou muito, e que Marília hoje está com 10,07, as crianças que nascem, cada 1.000 que nascem, antes de 1 ano de vida, esse é o índice que nós temos. E nós temos aí, vocês, que nós encerramos o primeiro bloco, e as outras cidades, como é que nós estamos, quero saber, cidades próximas, cidades com uma população muito próxima, que a gente compete aqui, compete ali. Nós temos 2 faculdades de medicina aqui na nossa cidade. Isso realmente teria que ser assim, muito usada pelo poder público, pela sociedade, para que realmente a gente tivesse aí uma atuação máxima das universidades, dessa relação com a sociedade, para que esse índice tão importante de saúde pública, mortalidade infantil, fosse cada vez mais diminuindo até níveis ótimos. Mas a gente tem que dizer que nós estamos crescendo nisso, estamos melhorando com isso. Aí eu vou pedir para o Dr. Júlio comentar, nós temos aí, poderia colocar na tela essa imagem de outras cidades, veja aí, nós temos várias cidades, a televisão não está muito clara, mas acho que dá para ler, sabe, se a gente pegar uma cidade que a gente compete, nosso rigor, MAC Noroeste, sai sempre a briga, vamos ver. Em termos de saúde, preste atenção, meu querido, de mortalidade infantil. Esse índice de 2011, vamos achar Bauru aí, comenta aí, Júlio. Bauru está aí. Bauru está com 11,3, né? 11,3, a regional, acima, quer dizer, a região de Bauru. A região, E aqui Marília está mostrando que está 10,0 aí. Mas se pegar a evolução de Bauru e Marília, elas não são muito diferentes. Bauru está lá desde o ano de 2000 com 17,9, quase 18, e Marília também com 17,3. Exatamente. Então eles vêm se mantendo, eles têm mais ou menos assim o mesmo perfil. O mesmo perfil de Bauru e Marília, né? Agora, pelo que eu vejo, pelo que tem acontecido pega outros municípios aqui, semelhante ao nosso, que tem as mesmas características. Vamos pegar São José do Rio Preto, que é uma outra cidade que ela desde lá de 2000, ela tem mostrado índices até bem menores do que o nosso, né? E hoje ela está com 9,1, quer dizer, ela está bem... um dígito, né? É um dígito só, é uma cidade, Rio Preto a gente sabe que também tem um centro médico, tem escola de medicina, é uma cidade que deve estar fazendo um serviço bastante adequado, né, para a população. E ela vem mantendo todos esses números desde lá, quando a gente começa a desenhar isso em 2000. Outros municípios que estão muito bem também foi Barretos. Barretos em 2000, se a gente olhar na tabela, ela também começa lá com 16,8 em 2000, mas depois ela foi decrescendo, 2005 ela fez 9, um dígito, 2008 de novo 9, 2009 9 de novo, 2010 8, olha só, Barretos, que espetáculo. Desde 2008 eles estão com um dígito. Um dígito só abaixo de 10, então Barretos também deve ter um programa extremamente bem executado naquele município, né? Realmente é invejável de ver isso. E esses números todos traduzem, quer dizer, o valor global para o estado de São Paulo, né? Então pega esse município. Agora, outros municípios que nós temos aí, vamos dizer outros... Prudente está abaixo de 10 também, mas eles também estavam igual a gente. Começaram com a gente lá com 17,7 também. Chegaram agora em Prudente, chegou em 9,97. Então, essas cidades do nosso porte, a gente vê quando a gente encontra nas reuniões do Conselho de Secretários e você vê como eles se comportam, como eles falam, a gente vê que tem uma semelhança muito grande com a gente, sabe? Não só uma questão de competitividade, mas por ser um município grande que tem recursos, né, financeiros e que eles investem também em saúde pública. A gente sofre mais com municípios menores, né? Esses números são assim, aquilo que fala com a gente, porque quando a gente conversa com um secretário como o Júlio e as suas
as suas secretárias lá, e quando se fala com a Secretaria da Saúde ou com o Ministério, eles querem saber de número. Né? E o número aí? Quanto tem número aí na demanda? Qual é a demanda pelo esse projeto que você tem, etc. Enfim, realmente número é o que funciona em relação às secretarias, ao Ministério, etc. E nós temos aqui que ficar felizes porque realmente os nossos números estão adequados. Agora, nós vamos acompanhar, porque os nossos números melhoraram muito. Vê que nós estamos realmente numa situação boa em relação. Somente Barretos, São José do Rio Preto e Prudente, em 2011, tem abaixo de um dígito. Nós estamos lá com 10,7 de Marília e 10,07 em termos de região. Isso é muito bom para a gente. É claro que a gente olha para isso, Júnior, a gente não pode deixar de falar para você que é político, homem público, etc. Quem sabe aí nós estamos numa mudança de gente, né? Mudança para o ano de 2012, se colocasse assim dentro dos projetos, dos desejos, aquelas situações lá que os políticos fazem a sua programação de trabalho, etc., colocar, olha, o nosso alvo vai ser Marília com um dígito só de mortalidade infantil. Quem sabe, né? Eu acho que sim, porque, mas Marília, vê, Francisco, Marília, eu trago dados assim, desde 2005, quando se fala em investimento em saúde, quando foi a Constituição lá, se aprovou a famosa emenda 29, que ainda não foi regulamentada totalmente. Nessa emenda, já que foi feito um SUS, que era saúde e direito de todos, quer dizer, todo mundo tem direito à saúde bancada pelo Estado. Bom, naquela época se colocou o seguinte, a proposta da emenda 29 era que os municípios deveriam gastar de uma série de impostos 15% no mínimo. Mínimo de 15% para os municípios. Os estados, 12%. E a União, era um valor que eles tinham gastado naquela oportunidade, mas no ano seguinte seria aquele valor mais a variação do PIB. E que hoje acabaram colocando como 10% do PIB, uma coisa desse tipo, fizeram uma modificação. Mas que ainda a União não fez essa regulamentação e não participa com esse custo. Tanto é que tem uma série de movimentos aí. Você é capaz de traduzir isso em número para a gente? Traduzindo em número. Vamos pegar por Marília. No caso de Marília. Como é que é o investimento de Marília para a gente ter aí esses índices de mortalidade infantil aí com boa notícia para a gente? Fala para a gente. Marília, eu trago que é um documento que é audiência pública, que todo secretário tem que fazer, apresentar para a Câmara Municipal os dados oficiais. Então Marília, eu trago desde 2005, foi quando nós assumimos a secretaria. Esse mínimo era de 15%. Marília aplica 23% de 2005, 2006 21,5%, 2007 caiu um pouco para 19,8%. Essa porcentagem em relação ao orçamento do município? Em relação a um certo número de impostos que foi estabelecido por essa emenda 29 pela Constituição Federal. Depois eu posso te botar os valores em recursos financeiros mesmo, valor absoluto de dinheiro. Eu acho que o telespectador quer saber. De repente você faz uma audiência pública no programa Mundo da Criança. Fazer o Presta conta aí pra gente. Sim, mas enfim, de 2005 a 2007, nós sempre aplicamos, com exceção de 2007, sempre foi acima de 20%. 2009, 22,8%, 2010, 23,8% e 2011, 23,3%. E esse ano de 2012, nós estamos no mesmo caminho, acima de 20%. Traduzindo isso em valores absolutos em recursos. Veja bem, recursos do município foram aplicados de 2005. Eu vou arredondar 27 milhões em 2005, 27 milhões em 2006, 27 milhões em 2007, 35 milhões em 2008 do município, 40 milhões em 2009, 53 milhões em 2010 e 61 milhões em 2011. A União de 2000... Você consegue estabelecer relação? Porque em 2011 foi o que foi mais aplicado. Foi, mas a tendência é essa mesmo, conforme passa o ano... E isso estabelecer relação que nós diminuímos o nosso índice de mortalidade infantil porque aplicamos mais? Mas também porque nós ampliamos a nossa atenção básica. Por exemplo, nós ampliamos a rede de saúde da família, nós estamos hoje com 33 equipes, criamos ainda mais 3, que é tudo isso em parceria com o Ministério da Saúde. São núcleos que apoiam a saúde da família, nós temos 3 equipes que é chamada de NASF. Então, os investimentos, e isso é uma coisa, Francisco, que a gente tem que lembrar disso. Isso não começou agora comigo, isso é uma coisa que tem uma história. Lá que o doutor, faço questão até de relatar, o doutor Antônio Domingues, que foi o primeiro secretário da Saúde de Marília. Desde lá, a saúde de Marília, ela só vem num crescente, ela não para, não ficou estagnada. Para cada secretário que veio o doutor Antônio Domingues, depois veio a doutora Marília, depois veio o doutor Adib,
depois veio o doutor Enio, e depois foi eu que vim. Então, na história da construção da saúde de Marília, com Secretaria Municipal, então os investimentos em cima dela estão sendo feitos e cada vez maior. A previsão do orçamentária para a saúde de Marília para o ano que vem é perto de 170 milhões. Esse ano aqui foram 120, 130 milhões. Então, são recursos que não tem como, né? E você tem que investir no transporte do doente, no sistema de urgência, de SAMU, tudo isso o município investe. Nós vamos inaugurar agora, Francisco, no dia 27, o CAPS infantil, que era uma proposta nossa que nós não tínhamos feito ainda, vamos fazer. Então, a saúde, o custo de saúde é muito alto, mas você tem que fazer, não tem jeito. Isso significa a vida, né? Então você não pode não pensar nisso. Mas enfim, preço, não tem. Tem que pôr dinheiro mesmo, não adianta. E recursos, e saúde, vale lembrar também uma outra coisa, que saúde... não dá para você substituir a mão de obra por máquina. Você põe máquina, mas se não tiver operador lá, ela não funciona. Então, eu acho que quem mais emprega ainda é a saúde. Quem mais dá emprego para o cidadão hoje é a saúde. Nós temos hoje na Secretaria Municipal perto de 1.700 funcionários, somando todos tanto da parte administrativa da saúde, como os que atendem nas nossas unidades. Vamos fazer uma correlação. Em 2011, mais ou menos, você investiu aí cerca de 63 milhões. 61 milhões. Qual seria a projeção para 2012? Olha, o total vai dar, a nossa projeção é de 170 milhões. Vamos ver se a Fazenda vai manter esses valores. Ela pode até reduzir alguma coisa, mas essa foi a projeção que nós fizemos da Secretaria. Mas esses 170 é em cima junto com a União, que são aqueles recursos do teto da tabela SUS que já vem direcionado e já vem específico para os nossos prestadores. Em termos de município de Marília, o que seria isso? Para chegar em torno de 80, 85 milhões de Marília. Provavelmente, esses 61 milhões, 61 que nós gastamos no ano desse ano de 2011, estamos gastando isso em 2012 também, nós vamos chegar... Para o ano que vem, acredito que Marília vai colocar aí perto de 80, 90 milhões. Só Marília? Só Marília, só recurso do município, recurso próprio. E soma isso com o Estado? E aí soma isso com a União, que é o maior financeiro, quer dizer, hoje Marília e Ministério da Saúde estão equiparados. A União manda para nós cerca de 50%, está aqui a proposta, 50% da União, 49% do município. O Estado que manda recursos específicos para nós ainda é muito pouco. E tem uma outra atividade, então isso é uma coisa que parece que está tendo algumas modificações. Quer dizer que você calcula que próximo de 100 milhões serão investidos em saúde no ano de 2013? Recursos do município. Só do município. Soma isso com o federal, vai dar perto de 150. A nossa proposta é chegar perto de 180 milhões. É o que nós estamos projetando para 2013. E dá quase 15 milhões por mês. É uma loucura, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas vê o que nós temos. Nós temos 33 equipes da saúde da família, 12 unidades básicas de saúde, SAMU, 2 pronto-atendimento, Zona Norte é um pronto-atendimento 24 horas. Na Zona Sul já começamos uma nova unidade lá em parceria com o Animar, atendendo agora de segunda a domingo, todos os dias. Não é 24 horas ainda, temos até uma deficiência em termos de pessoal, mas o custo da saúde é muito alto, não tem jeito, isso custa mesmo. E a mão de obra, como eu disse, a mão de obra não tem como substituir, você tem que contratar. O que a gente diz sempre, isso nós falamos até para alunos, mas para que eles se preocupem com a formação deles, né, Júlio? Você que é professor também, sabe? E que por mais que a tecnologia cresça, melhore, medicina é feita por gente, né, Ju? Exatamente. Medicina tem que pôr a mão, né? Você tem que pôr a mão. Você tem que pôr a mão, você tem que conversar, você tem que ouvir, porque a grande maravilha desse universo que Deus fez é a individualidade. Cada criança que se apresenta pode ter a mesma coriza, que é coisa simples, ou a mesma unha encravada. Parece que a história é diferente, a intensidade da dor é uma, vem com febre, vem sem febre. Então, realmente, nós precisamos de gente para fazer medicina. Nós precisamos de um investimento em gente, o que certamente vai ter uma consequência em aparelhagens, em tecnologia, etc. Mas nós precisamos de gente. E é por isso que eu falo, Júlio, que Marília é uma cidade privilegiada, né? Nós temos 2 faculdades de medicina, e quando você tem faculdade, o objetivo é o aperfeiçoamento de gente, é formar alunos que realmente tenham conceitos adequados sobre o aspecto ético, sobre o aspecto científico, para que ele possa estar preparado para
ser gente e gente médica. Isso realmente é o que faz diferença. A gente precisa em saúde de gente. Então nós ficamos muito felizes em saber que Marília investe, que a região investe, que o Estado investe, que o Ministério investe em relação às crianças. E isso é claro, a perspectiva que vai no meu coração, eu acho que vai lá no coração do telespectador, que é pai, pô, então nós estamos realmente melhorando nesse aspecto, estamos com uma conscientização melhor. Mas eu queria mostrar algumas coisas, o Júlio poderia falar, a gente vai perguntar, por que morrem essas crianças? Por que morre 11 para cada 1000 que nascem? O que acontece com elas? E o Júlio começou a mencionar, vejam bem, Júlio, que nós temos aí as causas de morte dessas crianças. Né? E as causas de morte, veja, você começou a falar, veja, olha, perinatais e malformações congênitas representam 80% da mortalidade infantil. Então, perinatal, gente, é o bebezinho que nasceu, é a primeira semana de vida, né, Júlio? É isso aí. Primeira semana, primeiro mês, sabe? E aí a gente tem que lembrar, malformações congênitas é todo um contexto mais importante. Mas, sobre esse aspecto perinatal, Júlio, como é que a Secretaria enxerga isso? Porque se você tem uns diagnósticos desse, realmente a gente tem que colocar a mão nisso, né? A gente classifica isso, ou pelo menos detecta isso, que é o pré-natal que não foi adequado. E assistência ao parto também. Por alguma razão, essas crianças ou nasceram, foram prematuras, tiveram uma prematuridade. Às vezes são mães que tiveram um quadro de uma gestação com diabetes, com hipertensão. A mãe já apresenta alguma patologia que ajuda, vamos dizer, que interfere no desenvolvimento dessa criança. E quando nasce com uma situação de risco. E que nem essas crianças são mais suscetíveis às infecções logo após que nascem, né? E isso, mesmo com toda a nossa tecnologia em termos de UTI neonatal, muitas delas, infelizmente, não conseguem sobreviver. É que o UTI recebe a consequência do fato, Exatamente. né? Na verdade, nós precisamos insistir com o telespectador, você que é família, você que tem um social, que é de clube, etc., e que pode dar o conceito para a nossa sociedade, a sociedade A, B, C. Pré-natal é fundamental. Né? Mas nesses casos também, doutor Francisco, vale a gente lembrar que muito, por isso que tem uma taxa bastante alta de mães, às vezes muito jovens, as que desenvolvem diabetes e hipertensão, mães usuárias de droga, né, ou gestantes, vamos falar assim, gestante usuária de droga, de álcool, fumo. Então tem uma série de situações, a gente vê, os nossos casos aqui que tem esse tipo foram detectados, foram mulheres que têm, durante a gestação, usuário de droga, álcool, fumo, eventualmente aquelas que têm hipertensão e diabetes, numa situação bastante mais, vamos dizer, um difícil controle. Mas na maior parte elas têm, tudo está relacionado realmente ao pré-natal. É por isso que é fundamental dessas gestantes participarem do nosso programa. Né? Tem que ir ao posto de saúde, tem que conversar, tem que se expor, tem que fazer o pré-natal, né? Tem que ir lá fazer exames, tem que acompanhar. Olha, a gente mexe você conhece há alguns anos com essa história. Hoje realmente é uma maravilha, como você disse, o UTI neonatal é uma segurança, o UTI neonatal em Marília. Nós temos UTI neonatal no Hospital Materno Infantil, no Hospital Universitário da Unimar. Olha, de nível assim maravilhoso. Só que, infelizmente, eles estão sempre superlotados. Sempre superlotados. Porque o bebezinho que entra por um UTI, UTI neonatal, ele não sai amanhã, ou dificilmente sai amanhã. Às vezes ele fica lá um mês, 60 dias. Nós tivemos aí 90 dias de bebezinho que nasce muito pequenininho. E hoje Marília está tão bom, Júlio, tão bom nesse aspecto, que quando a gente vê a criança nasce com 700, 750 gramas, olha, o resultado aqui em Marília é ótimo. Né? Com esse projeto de Coração de Crianças, o Zildomar já operou o coração de criança aqui com 750 gramas. Sabe? Então, realmente, a gente tem uma disponibilidade técnica, científica, muito adequada. E, é claro, nós temos que cumprimentar os nossos colegas lá de UTI neonatal, Zé Manuel, Dani, Jordana, etc., todo mundo que trabalha com isso, porque realmente é um serviço maravilhoso. Mas a gente tem que falar com você, mamãe,
para você fazer o pré-natal, para evitar chegar ao prematuro. Sabe? Se você é hipertensa, vamos cuidar direitinho. Se você é diabético, vamos cuidar direitinho. Quem sabe aí a gente possa ter aí um dia a Secretaria de Saúde com um projeto especial para cada patologia da gestante grávida. Então entra num projeto quem é diabético, quem é usuário de droga, quem é hipertensa ou quem tem um histórico familiar de prematuridade, enfim, fazer projetos específicos para que a gente diminua a quantidade de crianças dentro do UTI neonatal, que é muito grande. A porcentagem de ocupação do UTI neonatal é muito alta e a gente tem que diminuir isso. Além das crianças que ficam grávidas, né? Parto lá em criança de 12 anos é criança. Né? As adolescentes, quer dizer, precisa da família, precisa de ver o tipo de vida que está levando, as escolas participando, para que realmente esse índice de mortalidade, todo o objetivo é para diminuir o índice de mortalidade. Vejam que 80% das causas são perinatais e malformações congênitas. Certo, Júnior? Exatamente. Nós tivemos um caso interessante aqui que aconteceu, sabe? Quando toda criança que nasce abaixo de 2,5 kg, a nossa equipe de bebê de risco já vai em cima para começar a participar no andamento da alimentação especial. Tem uma alimentação mais especial que o Estado que fornece, a outra somos nós, a Secretaria, e assim por diante, orientando essa mãe. E teve uma situação que foi bastante dramática para essa equipe, né? Porque uma mãe que na hora dela preparar a comida em casa, uma criança era um bebê de risco, já estava em casa, ela acabou usando uma água que estava contaminada. Essa criança fez uma gastroenterolite e acabou indo a óbito também. Foi um caso que aconteceu. Talvez não porque fosse, talvez a falta de orientação, não entendeu direito com o que ela fez, mas são pessoas, às vezes, algumas mães, que nem têm uma formação educacional adequada, então tem que ter um cuidado bastante grande. É por isso que essa nossa equipe tem feito visitas quase que diárias para essas mães, com os nossos funcionários, não só das unidades de saúde, mas também com gente de dentro da Secretaria. Trabalho bastante interessante que nós fazemos. Como nós estamos falando de perinatal, eu quero destacar um trabalho da Secretaria de Saúde do município, que eu sou empolgado e realmente é maravilhoso, que é o banco de leite. Gente, eu vou repetir aqui, a Sandra já esteve aqui, já falou que o banco de leite trabalha com os prematuros, mas se não é esse santo leite isso é verdade, que é levado por esse banco de leite, que é trabalho da Secretaria da Saúde, as coisas ficam muito mais difíceis e nós talvez não tivéssemos esse índice tão bom que nós temos dentro do UTI neonatal de recuperação das crianças, porque esse leite faz diferença. Então, quero cumprimentar o Júlio, porque ele que é um incentivador desse projeto do leite humano, que é levado para os prematuros lá nos UTIs, e realmente toda a moçada lá do Banco de Leite Humano, a gente tem que agradecer, cumprimentar, porque são mães que vão lá, que ajudam, etc., mas aquela quantidade de leite que vai para o UTI, ela é maravilhosa. Essas mães doadoras, né, que tem esse carinho, esse coração de lá, de ceder, de dividir, de compartilhar o leite do seu filho com outros. E nós fizemos um ambulatório de amamentação, inclusive junto com a Canta, evidentemente, que é a coordenadora do banco. Nós temos hoje pediatra e dentista que acompanham essas mães e essas crianças. Então nós temos um trabalho, o banco de leite hoje ele não se limita simplesmente em captar leite e passar para o UTI. Tem um trabalho muito mais amplo, inclusive, de orientação das mães, e não só no próprio banco de leite, mas fazemos o trabalho, inclusive, nas nossas unidades, para que isso sejam multiplicadores daquelas mães que estão lá nas nossas unidades mesmo, fazendo... Uma participação social efetiva, né? Muito, exatamente. Mas nós estamos chegando ao final do programa, Júlio. Você tem alguma coisa assim para complementar em relação a essa boa notícia que nós estamos diminuindo o índice de mortalidade infantil em nossa cidade? Eu acho que o importante lembrando sempre, é uma história já grande, antiga de Marília, que já foram vários secretários que já passaram por aqui. Eu acho que o mérito é de todos eles, desde lá de quando o nosso querido Dominguinhos começou tudo isso lá em 82, né? Mas que os investimentos têm que continuar. A nossa equipe de saúde é uma equipe boa, a secretaria hoje tem bons funcionários, tem bons técnicos.
A gente vai nas unidades e conversa com aqueles funcionários, eles têm um compromisso com a comunidade. Basta ver com nossas campanhas de vacinação, que ninguém ganha nada por isso. Eles participam bastante, fora de hora, independente se é sábado, domingo. Então, eu acho que nós temos que cumprimentar todos eles, mas o mérito realmente é desse povo que está na ponta, dos funcionários comprometidos com a saúde pública. Eu acho que isso é o grande mérito da saúde. Júlio, parabéns, um grande abraço a todos os funcionários, a você que trabalha aí, que mencionado, é muito bom ser lembrado pelo chefe, né? Realmente um grande abraço, parabéns ao pessoal do Banco de Leite e um abraço muito carinhoso ao pai de tudo isso, que é o Dominguinho. Dominguinho, um grande abraço para você, viu? Parabéns eu sei como você adora a nossa cidade e se preocupa com a nossa cidade. E você começou lá como o primeiro secretário da Saúde, né? Isso, parabéns por tudo isso. E a vocês todos lá da Secretaria da Saúde, um grande abraço a todos. E nós esperamos realmente trazer em 2013 uma notícia ainda melhor de que Marília diminuiu de 10 esse índice de mortalidade infantil e que isso seja incluído no projeto dos nossos futuros políticos. Muito obrigado a você, telespectador, pela companhia nessa tarde de sábado. Desejamos que você tenha um final de semana muito feliz. Mas lembre-se, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos vocês.